Mayuri já tá aqui. Vou dar boa noite para vocês. A, a nosso treinamento, ele começou, né, desde o primeiro domingo desse ano. E a gente sempre falou da oração. Só que a gente nunca parou em si para falar como orar. E parece uma coisa simples, mas os discípulos perguntaram: Jesus, nos ensina a orar. Porque é uma coisa que as pessoas podem falar, não, é muito fácil, mas tem bases na Bíblia que nos direcionam em oração, que é uma conversa, assim, que é tão necessária. A gente vê que Deus fala com a gente através da Bíblia, Deus fala através de nos guiar no nosso caminho, tem várias maneiras que Deus usa para falar com a gente, mas a única maneira que Deus nos deixou para falar com Ele foi a oração. Então você vê que não é pouca coisa, é o único modo, eu até coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo, né? A gente fala, o Sky Center, minha mãe até hoje fala call center, aí eu, mãe, é Sky, mãe, Sky, que o Sky, o call center, é o povo, eu falo até, né, a Índia, que eles ligam, aí liga em nome de empresa, né, call center, tem muita ligação, e é exatamente por isso que eu coloquei o nome center, né, nesse sentido de call center, mas o Sky por causa do céu, porque realmente a gente está em contato com as pessoas, com os povos dia a dia, mas representando empresa? Não, representando o reino de Deus. Então, por isso esse Sky, e aí eu coloquei Organização Missionária Sky Sales Center. E a oração, como toda empresa, se a gente é uma coisa para a gente entender muito, empresa, a gente tem que se reunir toda hora com aquele que está no centro de comando, né? Porque como a gente está representando a empresa, a gente só consegue representar o reino de Deus e viver o reino de Deus se a gente está em contato direto com o dono dele, com aquele que é a quem pertence o reino. Então, por isso que é o próprio Deus. Coloquei aqui oração como ligação, né? A gente fala muito de ligação, que a gente está em contato com essas pessoas, com os povos, e a mesma coisa, o modo como falamos com Deus é através da oração. Então, por isso eu coloquei comunicação com centros de comando. 1 Reis 8:45 diz: Ouve, então, nos céus a sua oração e a sua justiça, e faz-lhes justiça, a sua súplica. Então, Deus é aquele que nos ouve. Então, lembra, a gente Sky Center, não podemos interromper de maneira nenhuma esse contato, a comunhão, relacionamento com Deus que temos nos céus. Então, aqui eu falei, né, como empresa representante, eu acho engraçado essas analogias, mas o presidente do Sky Center, quem é, né? É o próprio Deus. E a gente, nossa, tem muitas empresas, né, que as pessoas elas sofrem, por quê? Porque tem que falar com o chefe, e às vezes o chefe está muito ocupado, e vocês vão agora conhecer como o nosso presidente é o mais diferente de todos, ninguém se compara a ele. Então é a melhor coisa aqui, ó. Eu coloquei reunião com o rei. Ah, eu coloquei a palavra de presidente, que a gente entende mais, né? Como você falar hoje, eu vou ter encontro com o presidente. Aí você pensa, nossa, mas imagina eu tendo encontro com o presidente, é um momento único, raro. Gente, a gente pode a qualquer momento falar com Deus, que é o Deus de toda a terra. Tipo, ele é muito maior, tanto que eu coloquei presidente para a gente entender mais, mas é mesmo o rei, porque rei é digno de adoração, né? A gente não adora presidente nem rei humano, mas a gente tem uma reunião com o rei, pelo reino e para o reino. Então imagina a gente aqui, a gente aqui do Sky Center, e quando a gente fala com Deus, a gente está falando diretamente com o presidente dessa empresa, né, que é o Sky Center da organização. Então, quem faz parte dessa reunião, né? Já que a gente está falando que a oração é uma ligação, o presidente é Deus, nós somos as pessoas que vamos comparecer à reunião com Deus. Então, quem participa é o Pai, que é o nosso Pai, Deus, os missionários, que somos nós e toda a igreja. Eu sempre envio para a igreja, nós pertencemos, nós somos a igreja, né? Mas aqui a gente está fazendo esse trabalho do ID, que é em contato com os povos, e também a igreja está orando junto conosco. Aí a gente tem quem é. Então, lembra que são três pessoas, né? Aí a gente vai entender quem é o Pai a quem nós estamos orando. E três coisas eu coloquei. A primeira é Deus Altíssimo, onipotente. Quando você pesquisa Altíssimo, o significado no Google dá aquele que exerce o poder e autoridades supremos. Gente, se minha internet falhar, vocês me falam, qualquer coisa levanta a mão. E Altíssimo no Google, no dicionário, significa exerce o poder e autoridades supremos. Então, imagina, a gente está falando com Deus, que é o mais poderoso de toda a terra.
E aqui Isaías 40, para vocês verem, olha isso que ele diz. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Gente, ele não dorme. Olha isso, a gente tem que descansar, tem que dormir, daqui a pouco a gente vai. Mas o nosso Deus não. Ele está de olho e tem o controle de todas as coisas. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor, grande vigor ao que está sem forças. Então, ele é onipotente. Ele também é o quê? O nosso Deus, que estamos falando com ele. Ele é onisciente. Aí a característica, o significado, onisciente é saber. Ele sabe absolutamente todas as coisas. Ele tem um conhecimento pleno e infinito sobre tudo. E aqui em Mateus 7, 6, 7, até Jesus ele fala, né? Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até por isso que a gente vai falar de uma parte aqui que a gente tem aquela pergunta, né? Mas se Deus já sabe o que eu vou pedir, até Jesus falou, por que então tem que falar com ele? Mas a gente vai ver essa questão, mas uma coisa que eu já vou dar um spoiler é que faz parte, a nossa oração faz parte do plano de Deus, que nossas orações sejam parte necessária e eficiente. Então, por mais que nós temos um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, vocês vão ver que Deus ele estabeleceu que a oração é parte do plano, é do plano de toda da humanidade de Deus em relação a nós, faz parte que oremos, é necessário e eficiente. Tanto que se nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, olha o que Jeremias 33, 3 diz: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, olha o contato que a gente tem com Deus que sabe de todas as coisas, né? O ser humano, os professores, que às vezes até a gente pergunta alguma coisa, não vai saber, mas esse é o Deus que sabe. E ele também é onipresente. Onipresente, ou seja, que está presente em todos os lugares e em todas as partes. E aí você vê, por isso que eu posso falar com Deus agora e ele me ouvir, assim como a Sara pode falar com Deus agora, o Walter, e diferentes lugares, não importa onde a gente estiver, pode o irmão agora da Indonésia, da China, falar com esse Deus e ele vai ouvir, porque ele está presente em todos os lugares. Então, é um Deus que ouve e responde. Aqui, segunda Crônicas, fala, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, olha isso, Deus dizendo, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Isso é um grande motivo para a gente orar, porque a gente não ora, e eu vou mostrar para vocês depois uma imagem que vai ficar bem fixo na mente. Nós oramos para um Deus que realmente ele nos ouve. Parece simples, mas é realmente toda oração que a gente está se comunicando com Deus, ele está que nem ele fala a Salomão, eu ouvi a tua oração. E eu vi, ó, e eu escolhi esta casa para lugar de sacrifício. Salmo 143, aí Davi fala, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Então, Deus onipresente. Aí, sabendo que ele tem todo o poder, ele é altíssimo, sabendo que ele sabe de todas as coisas, que ele é onipresente, está em todo lugar, por isso que a gente pode fazer o quê? Se não santificá-lo, é glorificar o nome dele. Esse estudo é baseado na oração do Pai Nosso que Jesus fez. Então, vocês vão vendo que todos os slides acompanham o que Jesus falou. Então, Jesus falou aqui, né? Santificado seja o teu nome. É justamente porque a gente conhece o Deus a quem estamos direcionando, nos direcionando, que a gente louva o nome dele, não é qualquer outro. Então, tá até aqui o versículo, Salmo 103, vocês podem ler depois, eu vou ler um pouquinho. Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o seu nome. Esse daqui, ó, do nascente ao poente. Seja louvado o nome do Senhor.
O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo pobre, para fazê-los assentar com os príncipes do seu povo. Então vocês vão ver que na oração, e eu tô falando isso, é incrível que toda vez que a gente tem uma reunião, estudo, Deus já me leva e traz amigos, né? Aqui a Tamira está aqui, a prova disso, a gente falando essa semana de oração. E quando a gente conversa um com o outro, a gente fica lembrando de coisas que Deus ele nos ensinou. E uma coisa que eu falei, nossa, quando eu aprendi a orar, né, em 2020, como a gente ficou na pandemia, e mudou muita coisa. Eu acho que, sim, se eu não tivesse orado, e se não, talvez não tivesse essa pandemia vindo, eu não sei se eu iria descobrir o que é a oração, porque foi em 2020 que mudou assim tudo. Já vivia com Deus andando, né? Tanto já levava o evangelho onde eu estava estudando, mas comparado a 2020, quando eu comecei a orar, eu falava e não é porque a gente é forte, na verdade é pela nossa fraqueza. Eu até falei, tantos pensamentos eram e acontecem muitos pensamentos na nossa cabeça, que quando a gente para orar, a gente não consegue nem se concentrar para orar. E aí uma coisa que eu consegui, que eu me ajudou na oração, foi que antes de eu não estou conseguindo orar, né, em palavras, quando a gente às vezes está com tantos pensamentos, foi a primeira coisa que eu comecei a fazer é louvar. E louvar é algo que já nos ajuda a orar mesmo, porque quando a gente louva, vem aquela consciência do Espírito Santo, que a gente está falando com um Deus que é muito maior do que nós. Não que ele está longe, mas um Deus que tem poder, um Deus que sabe de todas as coisas. Quando a gente louva, a gente consegue, é como, sabe, combustível? Você tá lá, aí o carro não tá pegando, mas aí você louva o nome de Deus e tudo flui. Por quê? Porque agora você se conectou, você sabe com quem você está falando. E por isso que na oração, uma das primeiras coisas, e vocês vão ver nas orações de salmos, o que se mais faz é louvar a Deus. A primeira coisa, aí louva o nome de Deus, porque santificado é o seu nome, não há ninguém como ele. E aqui depois vocês podem ler o santificar. Então, a primeira coisa que a gente faz é louvá-lo, porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Aí aqui eu falei, né, das pessoas da reunião, se uma pessoa é o Pai, nosso Deus, outra pessoa que participa da reunião somos nós. Então, por isso que está aqui. Quem somos nós diante de Deus? A nossa posição em relação a Ele. Porque, primeiro, quando a gente conhece quem é o nosso Deus, a gente sabe quem nós somos em relação a Ele, né? É que nem falar, eu vou ter hoje uma reunião com a minha amiga. Ah, tudo bem, né? Eu tô lá, já vejo ela. Agora falam para você, Tamires, hoje você vai ter uma reunião com o presidente da República do Brasil, com Bolsonaro. Aí a Tamires, não, não quero. Vocês entendem da questão, estou falando com uma pessoa que na escala de poder, nossa, tem muito poder. Você pode falar com o presidente, às vezes mudar coisas que você não conseguiria mudar nunca, sabe? Pelo poder que ele tá, pela autoridade que ele tá. Então, considerando isso, pela autoridade e poder que Deus tem, nós sabemos que diante dele, aí a gente vai fazer o quê? Nossa, a gente não vai falar de qualquer maneira com ele. A gente não vai desprezá-lo de maneira nenhuma. Aí por isso que eu coloquei, né? Reverência e humildade, porque primeiro ele é nosso Senhor. A gente vai ver que ele é nosso Pai, mas na condição de um Deus que é tudo isso, a gente tem reverência e humildade, entendendo a grandeza de Deus. A Daíta lá enviou no grupo essa semana esse versículo, né? Que fala: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, diante de Deus, é uma postura de reverência e humildade, porque ele é muito maior do que nós, que em Tiago. E uma experiência que eu tive que, assim, mudou minha forma de ver, mas uma forma de ver muito mesmo, foi quando eu estava evangelizando lá onde eu estudava, e aí eu encontrei com uma menina, e pasme, né, porque a gente pensa, Brasil é mais católico, encontramos diferentes religiões, mas é difícil encontrar
um panteísta. A religião hinduísta, ela é panteísta, né? Que fala o quê? Que muitas coisas que estão ao nosso redor, elas são, até a natureza em si tem essa categoria divina. Então, as coisas que a gente vê, que toca, a árvore, como uma energia, é como divino. Então, ao nosso redor é como se a natureza fosse um próprio Deus. Então, você vê que a pessoa coloca a condição, e Paulo fala: vocês, em vez de adorarem o Criador, vocês adoram o que ele fez, vocês adoram as coisas criadas, a criatura. E eu levando o evangelho lá, nunca esperaria. Aí eu falei com uma menina e ela começou a falar: mas você adora a esse Deus, mas eu adoro as coisas que estão aqui na Terra. Por quê? Porque eu consigo ver, eu consigo tocar. Então, se eu vejo que a natureza, ela é tão bonita, ela se entristece, as árvores, as folhas, a biologia, tudo acontece, eu adoro essas coisas. E aí eu comecei a perguntar para ela, né? Ah, mas se você criar alguma coisa com a sua mão, você vai adorar? Você vai adorar isso? Se você criar alguma coisa agora com a sua mão, quem vai ser maior? O que você criou ou você que está criando? É o criador que ele é maior, sempre. E aí, mesmo que falando, né, para tirar aquelas dúvidas, eu sei que ela não, tinha muita coisa aqui no coração dela ela não queria ouvir, na verdade, ela não queria, sabe, um coração que é uma terra, porque a gente semeia, mas tem pessoas que têm um coração muito duro, endurecido de verdade. E aí ela só tinha coisas ríspidas para falar. Gente, ela falava comigo de uma forma, sabe, língua nos dentes, com raiva mesmo, e ela falava com muita raiva. E isso não acontece, porque a maioria das vezes, quando vai, eu falo, né, e o Senhor ele concede graça e muitas pessoas, elas ouvem o evangelho. Mas é claro que tem muitas e tem, a maioria, né, quando a gente vai falando assim, elas vão receber ou vai receber e também vai deixar semente, mas algumas pessoas, elas ficam com raiva quando você leva o evangelho, e foi no caso dessa menina. E aí ela me falou de vários deuses, vários, vários. E aí eu comecei a ter aquelas imagens, né, da Índia, inclusive, que eles têm as imagens, as estátuas. E aí ela, aí falando, né, que nós nos ajoelhamos diante dos nossos deuses e eles fazem as coisas para nós. Esses deuses que a gente tem, eles fazem tudo. Então, como é que você está falando que isso? E aí, quando eu saí, né, aí falei com ela o evangelho, orei, né, falei, agora é só o Senhor, agora é só Deus, a gente só semeia, né? Aí eu voltei para casa e, nossa, foi uma coisa tão grande que bateu no meu coração que fixou na minha mente. Essa menina, ela falou assim para mim: Nossa, a gente todos os dias se ajoelha diante dos nossos deuses. E todos os dias a gente faz mesmo, sabe? É uma questão da gente chegar, ajoelhar e falar. E, gente, me deu quando eu cheguei em casa, um temor tão grande, porque eu falei: Meu Deus. Essa menina, ela adora. E diferentes lugares do mundo adoram deuses de madeira, adoram deuses que são feitos, adoram deuses que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, deuses que não são poderosos, deuses que não são criadores, não é verdadeiro. E elas se prostram. E foi tão flash no meu coração que eu lembrei, e o Espírito Santo deve ter lembrado, falando, né? Nossa, você nunca se ajoelhou, mas se prostrou diante de mim. E eu não falo ajoelhar, né? Porque ajoelhar a gente se ajoelha, a gente fala, né, com Deus e fala, mas sabe aquele sentido de se prostrar, de adoração? Que eu cheguei em casa naquele dia, eu comecei a ajoelhar e várias vezes e eu falava ao Senhor de toda a terra. Coloquei aqui, ao Senhor de toda a terra, ajoelhava-me e clamava. Quantos são os deuses que quantos são os homens que se ajoelham diante dos seus deuses? E eu nunca me prostrei diante do Deus de toda a terra. Gente, porque ele é rei, e ele é rei de verdade, sabe? Ele reina. E a gente, quando a gente pensa, nossa, eu nunca me ajoelhei como ele é rei, sabe? Diante de rei, você se prostra, mas se prostra sabendo quem ele é, falando, meu Deus, o Senhor é rei, o Senhor reina diante de toda a terra. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, eu nunca mais agora. Sabe, parece. E os muçulmanos, vocês vão ter contato com eles vão aquela. Né, a gente, o nosso marco, né, de fé é batismo nas águas. Não, batismo nas águas a gente coloca melhor dia da minha vida, aposta para o muçulmano. É uma passagem, peregrinação. Eles vão lá para a Arábia Saudita e tem uma pedra preta. E lá eles ficam se ajoelhando todo o dia inteiro, praticamente o dia inteiro se ajoelhando e orando, se ajoelhando e citando o Corão e ajoelhando.
E aí você vê que, nossa, quantas vezes a gente se ajoelha, sabe? E ele é o Deus, e ele é o Deus de toda a terra, e a gente acaba não fazendo isso. E agora, vendo, né, que a nossa posição é de humildade perante Deus, a gente agora vê que ele é nosso pai. E sendo nosso pai, não somente, nossa, nós temos aqui o de servos. Jesus até falou, já não chamo vocês mais de servos. E eu amo falar, Jesus, eu sou só serva, Jesus, que a gente realmente é. Mas Jesus falou, agora eu vos chamo os amigos, porque o amigo sabe o que o seu senhor quer, o que seu amigo quer. E eu aprendi muito isso na caminhada da fé, antes alguém tinha que me mandar fazer alguma coisa para eu fazer alguma coisa pro reino, né? Então, tipo assim, Sayuri, vai lá, fala com a pessoa. E eu tinha uma conselheira, até no grupo dos adolescentes, né, da minha igreja local. Aí a conselheira, Sayuri, manda mensagem para tal pessoa, ela não veio no culto. Fala com ela, eu ia lá, ai, pessoa, pede o senhor, falta, senti sua falta. E aí você vê que tinha alguém pra mandar, né? Relação mesmo de senhor e servo. Só que aí, quando eu comecei a viver pelo reino, gente, ninguém precisava mandar. Não precisava mandar nada. Tipo, ninguém viu. E é coisas que. Aí você fala, agora todo mundo já sabe. Não, mas eu faço mesmo para aprender. Mas lugares que ninguém tava comigo, ninguém tava lá, mas eu ia lá e falava do evangelho do reino. E são as coisas mais preciosas que eu já vivi. Então, tipo, às vezes eu tava no metrô, na catraca do metrô, pessoas que estão lá, e aí você vai lá levar o evangelho e ninguém pediu. Por quê? O amigo não precisa pedir. O pai não precisa mais pedir pra gente fazer. Gente, já tá lá na Bíblia. E de pregar o evangelho, pregar em tempo e fora de tempo. Sede prudente, sim, como as serpentes, e simples como a pomba. A gente tem tanta coisa na Bíblia que Jesus, nosso Deus, a gente não precisa, né? Estou num ambiente que eu estou sentindo o Espírito Santo, que geralmente a gente está na igreja, né? E a gente está perto da palavra ouvindo. Só que na vida normal, no dia a dia, eu já falei, é só o Ocidente que tem essa mania, né? O Oriente, eles têm tudo junto, o espiritual, a vida, porque a gente não separa. É claro que quando eu estiver, tanto estudando, a gente vai estar lá e vai estar tendo as coisas. Só que com os nossos amigos, numa conversa informal, colegas de trabalho, são todas as pessoas que a gente tem contato ali e já estamos, não tem uma divisão, sabe? Nós estamos vivendo, Jesus falou, não tire do mundo, mas que eles vivam o reino. Então a gente vive aqui, ó, como filhos de Deus. O nosso pai não precisa falar, né? Mas aqui na oração ele fala: Pois vocês não receberam um espírito que escravize, para novamente temerem, mas um espírito aqui que os torna filhos de adoção, por meio do qual Abba Pai clamamos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo ele faz isso mesmo. Às vezes a gente falha, né, e fala: Deus ele não me vê, Deus ele não me reconhece. Pai, por que o Senhor está permitindo que eu estou vivendo isso? E vai lá o Espírito Santo e nos consola e fala: Você é meu filho. Então, filhinhos, eu escrevi, olha a linguagem, né, que a Bíblia usa, olha o amor. A gente viu o vídeo do muçulmano, não tem essa aproximação de consolo, sabe? O consolador. E até é engraçado, né, que o muçulmano falou para mim, o consolador, Jesus falou que ia enviar, consolador é Maomé. Aí eu, não, não, Maomé não consolou ninguém. Gente, ele mesmo falou, eu li o Corão e nunca encontrei um verso como eu encontrei na Bíblia, falando, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Então ele é pai. Então, ao mesmo tempo que nós somos humildes servos perante um rei, nós somos filhos amados de um Deus que deu o seu próprio filho por nós e nos chama família, porque quando ele voltar, nós vamos sentar na mesma mesa que ele. Até aquela mulher, Senhor, mas eu quero comer da mesa. Aí Deus, mas não é lícito que eu dê o pão dos filhos para os cachorrinhos. Aí ela, mas Senhor, e aí você vê que Jesus falava, aquele tempo era só para os judeus. Hoje não, hoje é para todos, todos são chamados para entrar no reino de Deus e ceiar. A gente vai ver nessa parte de quem é na oração, né? Aí o versículo